Como era o cenário da segurança do trabalho na Votorantim nos tempos antigos em comparação com os padrões atuais? Então, na verdade, os cenários que nós tínhamos com relação à segurança eram todos desafiadores. Por quê? Porque algumas legislações ainda não estavam prontas, né? Por exemplo, eu estou falando no geral, tá? Eu não estou falando só da Votorantim. Todas as empresas praticamente que eram siderúrgica, elas aplicavam praticamente tinham a mesma visão, tinham os mesmos problemas. Então, o que acontece? Como a gente não tinha algumas legislações, por exemplo, trabalho em altura, a gente não tinha trabalho em altura como nós temos hoje uma NR preparada para eles, né? 35. A gente tinha tudo relacionado à altura, espaço confinado, eletricidade, a gente tudo tinha dentro da NR18. E a gente tinha que extrair da NR18 tudo aquilo que a gente precisava. Então, assim, as coisas aconteciam e eram realizadas e a gente tinha, às vezes, uma pequena visão de tudo aquilo que a gente precisava fazer. Infelizmente, foi possível acontecer casos fatais para que as legislações pudessem sair do papel, tivesse o seu destaque maior. Exemplo, a NR 35, ela saiu de um acidente que aconteceu numa empresa lá em Vespasiano, Minas Gerais. Foi um trabalho dentro da chaminé, tá? Ela, na verdade, o pessoal montou uns andaimes dentro da chaminé, tá certo? Para poder fazer a limpeza dela. O material desceu, acumulou em cima dos andames, eles não suportaram e aí então caiu, teve queda de andame por dentro. Então, depois desse acidente, saiu a NR35. A NR33, que é espaço confinado, ela antigamente ela ia sair como 31. Ela estava como consulta pública como 31. Só que depois aí passou uma na frente dela e ela acabou sendo 33, né? Mais para frente. Aí vieram duas depois e a 33 depois. Nessa 33, o que aconteceu? Foi um acidente que aconteceu dentro da CSN. A morte de três funcionários num trabalho em espaço confinado. Então ela desencadeou a NR33, tá? Então, assim, a gente na época não tinha ainda a 35, a 33, né? É, a eletricidade já tinha, mas a gente não tinha as outras, né? Para poder fazer o trabalho mais focado, entendeu? Esse era o grande desafio, esse era o cenário. Quais eram os principais desafios enfrentados pelos trabalhadores em termos de segurança no trabalho naquela época? Bom, desafio dos trabalhadores em si, não tinha assim muita coisa não, porque na verdade eles tinham que obedecer a norma. Então, se eles tinham que usar EPI, tinha que usar EPI. Se tinha que fazer as coisas com segurança, as coisas com segurança, da mesma forma que é hoje, era tudo analisado previamente. Era a prevenção. Já estavam sendo implantadas toda a visão de segurança em cima da prevenção. Então, alguns funcionários tinham certo desconforto com EPIs, mas não eram todos usavam, tá? E às vezes a gente conseguia trocar, modificar o EPI para que ele pudesse se adequar, entendeu? Comprava uma outra marca para ele, diferente. Mas eu acho que é só isso, entendeu? Em termos de desafio, era só questão de EPI mesmo, adaptação ao EPI, mais nada. O resto era tudo normal. Eles tinham que estar de EPI, não poderiam estar sem EPI na hora do trabalho, né? E é isso aí, não tem muita coisa, muita diferença de desafio, não. Para eles, não. Existiam regulamentações específicas de segurança do trabalho para a Votorantim naquele período? Se sim, quais eram e como eram implementados? Então, a Votorantim, como era uma empresa grande, ela detinha um quadro de segurança, de técnico de segurança maior, juntamente com engenheiro de segurança. Então, o trabalho ele ficava muito assim, como se diz assim, feito por gestão, né? A visão que a Votorantim tinha em relação às outras empresas era mais uma visão de gestão. Como é que é a visão de gestão? É eu ser uma espécie de um auditor, né? E auditar essas empresas e ver se elas estavam seguindo todos os procedimentos que estavam sendo usados dentro da empresa. E, além disso, a empresa ela detinha alguns procedimentos que eram padrão dela, tipo a APR. Como é que preenchia uma APR? Como é que era o modelo da APR? Então, tinha um padrão
que usava um modelo específico de uma PR, APR, para ser trabalhado na usina. Entendeu? Não era qualquer APR que hoje a gente encontra um monte de APR na internet. Se você for na internet baixar as APRs, você vai ver um monte, tem vários modelos, tá? E a ideia justamente é essa. A ideia justamente é essa. Criar um padrão para não ter várias variações de documentos. Tinha também uma permissão de trabalho, que tinha um padrão para ela, que também tinha um modelo também, assim ia. Era mais, digamos assim, de gestão mesmo, providenciar os documentos que seriam utilizados dentro da planta da Votorantim e até mesmo em outras fábricas. Então se criava, na verdade, até um ambiente assim corporativo, né? Nós tínhamos reuniões regulares que a gente fazia corporativamente, né? E a gente, na verdade, fazia em Belo Horizonte, que era central, era o centro nosso. Então vinha técnico de segurança de várias localidades. E a gente se reunia ali, fazia uma grande reunião, e nessa reunião a gente definia os procedimentos que seriam utilizados em todas as Votorantins, no caso metais, né? Então, eram procedimentos, não eram normas diferentes das que usavam, não. As normas as NRs, né? Elas eram usadas em todas as fábricas, como está descrito aí no Ministério do Trabalho. Mas a gente tinha procedimentos internos que auxiliavam a essas normas, entendeu? Por exemplo, o espaço confinado. No espaço confinado, a NR33, ela diz que você tem que fazer uma espécie assim de inventário dos espaços confinados que você tem na planta. Então a gente tinha um formulário, um procedimento interno de um formulário que ajudava a preencher esse inventário que era pedido pela NR33, entendeu? E assim vai, tá? Algumas definições dentro das NRs eram transformadas em procedimentos, tá ok? Você poderia compartilhar algumas histórias ou incidentes marcantes relacionados à segurança do trabalho que ocorreram durante sua estadia na empresa? Então, vamos ver se eu consigo lembrar de algumas, né? É, por exemplo, tinha um caso que houve um incidente com uma empilhadeira. Essa empilhadeira era uma empilhadeira maior do que essa que existe aí no Senai. Aí tem uma empilhadeira no Senai. A empilhadeira era maior, por causa do porte dela, era bem maior. Entendeu? Como maior? Vamos supor que essa empilhadeira aí ela pegue 6 toneladas. Vamos supor, que é 6 mil quilos. Tá? Essa outra grandona, ela pegava o dobro. Ela pegava 12, 14, entendeu? Então, assim, era uma empilhadeira que era o dobro dessa daí. É uma empilhadeira grandona mesmo, porque ela mexe com metais, né, aço. Então ela tinha que ser bem mais robusta. Então, cara, o que acontecia? O que aconteceu? Essa empilhadeira, enquanto ela estava fazendo, tracionando, para poder se locomover, você não poderia jogar em ponto morto, em hipótese nenhuma. Por exemplo, você está subindo um viaduto, ela vai subir de primeira, e lá em cima, na descida, né? Aí você poderia até jogar de ponto morto e deixar ela descer. Quer dizer, vamos supor, né? Mas a empilhadeira não pode. Igual fazemos nos carros. O carro a gente pode fazer, bota no ponto morto, deixa ele descendo e isso vai controlando o freio. Já a empilhadeira não pode. Aí eu acho que de repente o cara esqueceu que era empilhadeira e tratou como se fosse um automóvel. Ele não conseguiu engatar mais a marcha. E por ele não conseguir engatar a marcha, a empilhadeira desceu e foi embora. De frente à cearia lá dentro. Porque esse viaduto ele subia e descia na frente da cearia. E ela desceu, cara, embalada e foi embora. Não deu para poder apertar freio, não deu pra fazer nada, porque ela travou tudo. E ele só foi parar lá embaixo, entendeu? Digamos assim, na parte assim, como se fosse uma calçada, um meio-fio, né? Só parou lá embaixo. Graças a Deus, não teve ninguém pela frente, não teve nenhum automóvel, não teve nenhum caminhão, não teve nada pela frente. Ela conseguiu ir direto e o cara com certeza deve ter tremido na base, né? Mas, entendeu? Graças a Deus não aconteceu nada mais grave, não. Tá bom? Então isso aí foi um dos acidentes que teve, alguns casos lá dentro, né? Dentro da cearia também já aconteceu algumas coisas, alguns incidentes. Teve um caso de pessoas que às vezes se acidentavam quando desciam de andames. Às vezes não era queda, às vezes era corte na mão. Então uma pessoa pegava e tinha alguma coisa assim que
deixava arranhar quando estava descendo, pressionado o dedo, entendeu? Alguma coisa na escada, por exemplo. Então era coisa mais assim, realmente era difícil ter alguma coisa muito, muito mais séria, né? Mas um outro fato que eu tenho aqui é numa área lá chamada Trefilaria, foi onde eu trabalhei a primeira vez, assim, quando eu entrei na Votorantim. Teve um acidente lá que era numa máquina automática. Então essa máquina, por ser automática, ela não permitia que você colocasse a mão nela, porque ela era automática. Ela não sabe se tem dedo de alguém ali, se tem mão, se não tem nada. Você não pode colocar ali. Tem um painel para você operar ela, só pode botar a mão no painel. Você tá entendendo? Então o pessoal começou a fazer o trabalho ali, o rapaz começou a fazer o trabalho ali, botou ela no automático e ela deu uma travada. O que que ele tinha que fazer? Tinha que desligar toda a máquina, parar toda a produção para poder fazer o acerto ali para poder voltar a produzir a produção. Só que ele resolveu fazer o quê? Meter o dedo. O que que aconteceu? Acidentou o dedo, entendeu? Então, foi outra coisa que aconteceu lá, tá? É isso aí. Quais eram os principais métodos ou medidas de segurança do trabalho adotados pelas indústrias locais naquela época? Então, conforme eu falei, né? A gente não tinha todas as NRs naquela época. A gente tinha até a NR28. Depois já começou a sair a 30, 31, 32, 33. Foi embora 34, 35, né? Mas antes não tínhamos. A gente se baseava na NR18. A NR18 ela tinha todas as informações de que a gente precisava para poder trabalhar, entendeu? Então, assim, é... trabalho em altura, estava na NR18. Trabalho em espaço confinado, estava na NR18. Algumas coisas também de trabalho de eletricidade, estava na NR18. É, trabalha quente, né? Com maçarico, com solda, também na NR18 tinha tudo isso aí. Então, muitas das informações que nós tínhamos na época, elas estavam dentro da NR18. Então a gente colhia ali dentro da NR18 e aplicava, entendeu? Devido à necessidade. É, o que sempre teve mais dentro de empresas, dentro de várias empresas, a maioria dos serviços, a maioria é obra. Por isso que a NR18 ela era na época uma excelente norma para se trabalhar, porque se abrangia tudo. Então muitas das informações veio da NR18, tá? E com o advento depois das outras NRs, a gente começou a pincelar dentro delas o que precisava fazer para atender. Questão de treinamento, né? A questão de cuidado com os EPIs, principalmente com o cinto de segurança, tá certo? A questão da NR33, do inventário, do procedimento que tem para poder fazer todo o trabalho em espaço confinado, entendeu? A gente pegou também muita coisa depois que a NR ficou pronta, tá? Então essa é a diferença aí da questão de métodos e procedimentos. Não varia muito não. Hoje a gente tem mais material para trabalhar. Só as NRs que aumentou foram até 30, estão agora em 38. Mas antigamente era só até 28, entendeu? Então a gente tinha um pouco de dificuldade de adequar algumas coisas para frente, porque a visão às vezes era mínima. Então a gente tinha essa dificuldade, tá? E as NRs eram mais completas. Elas falavam e demonstravam algumas situações mais abrangentes, né? Hoje não, hoje ela era mais sintética. Se diminuiu um pouco o tamanho das NRs, transformando elas mais sintéticas e mais objetivas, entendeu? Acho que tá aí.